Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e muito importante. As canetas emagrecedoras revolucionaram o tratamento da obesidade e das doenças metabólicas, mas também acenderam um alerta importante dentro dos hospitais. Além dos benefícios, essas medicações podem provocar alterações no organismo que impactam diretamente na segurança de cirurgias, exames e procedimentos anestésicos. Para esclarecer sobre os riscos, os cuidados e a importância do acompanhamento médico, nós conversamos com os médicos Paulo Mariano, que é anestesiologista, e com a Aline Mariano, que é intensivista e especialista em nutrologia hospitalar. Bom dia, Aline, bom dia, Paulo. Prazer recebê-los aqui para falar de um tema que é muito importante, né? Afinal de contas, eu reputo que essas medicações são talvez as medicações mais revolucionárias na medicina das últimas décadas. Têm seus benefícios já amplamente debatidos e visualizados no dia a dia, mas, sem dúvida alguma, trazem alguns cuidados, algumas preocupações que são importantes, né? Com certeza. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês novamente, falar sobre esse tema tão importante e controverso por algumas vezes, mas a gente está aqui para esclarecer da melhor forma. Paulo, eu vou começar com a Aline hoje, tá? Perfeito. Aline, o que são exatamente esses medicamentos, qual é a função deles, né? E quando eles estão indicados? Certo. Bom dia, agradeço pelo convite. Esses medicamentos são os análogos, né, do GLP-1 e do GIP, são medicamentos que imitam, simulam a ação de alguns hormônios do nosso próprio organismo, tá? O GLP-1 e o GIP. Esses hormônios eles são produzidos pelo intestino em resposta à alimentação. E eles vão trazer a redução do apetite, a saciedade, vão agir no estômago, aumentando o tempo de esvaziamento gástrico. Vão agir também no pâncreas, aumentando a secreção de insulina, reduzindo de glucagon, isso é importante no diabetes, né, o controle da glicemia. E no caso do GIP, ele age também nas células de gordura, facilitando a quebra dessas células. Mas fisiologicamente, quando a gente se alimenta, a gente tem a produção desses hormônios, mas eles caem, né, na sequência. Já nesses medicamentos, eles foram modificados para que eles consigam atingir assim, níveis maiores e muito mais duradouros. Então, é como se a pessoa se sentisse em um estado pós-prandial constante, né? E eles são indicados para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades. Perfeito. Agora, Paulo, quando é que começaram a surgir as preocupações para você que é anestesista, que está lá no centro cirúrgico, em relação ao uso desses medicamentos? A grande questão que envolve a anestesia em pacientes que utilizam esse tipo de medicamentos é que trata-se de uma questão muito importante para o anestesista, que é o esvaziamento gástrico. Por uma questão de segurança, idealmente o paciente deve estar com o estômago vazio para evitar vômitos, regurgitação e outras complicações respiratórias advindas de uma broncoaspiração. E esses medicamentos justamente atuam nessa questão de esvaziar, de retardar, lentificar o esvaziamento gástrico. E o paciente anestesiado, ele tem uma diminuição, uma atenuação dos seus reflexos, o que também propicia ter um aumento desse tipo de complicação. Então, o que acontece é que pode, diante do uso do medicamento, se ele não for suspenso com o tempo adequado, esse paciente pode chegar ali com restos alimentares, enfim, com resíduos alimentares no seu estômago, é isso? É isso. E pode trazer problemas sérios, né? Exatamente. Porque o paciente que não tiver um tempo adequado de jejum pré-operatório ou que não houver um manejo adequado desses medicamentos no período de preparo para a cirurgia, ele pode não estar na condição ideal em relação ao esvaziamento gástrico quando for submetido a uma anestesia, seja uma anestesia geral, seja uma sedação, e isso vai implicar um maior risco durante o ato cirúrgico, durante o ato anestésico. Diante disso, o ideal é o paciente suspender o medicamento com quanto tempo de antecedência à cirurgia? Então, nós temos, é um tema extremamente polêmico, né, e em constante evolução.
tanto a indústria farmacológica está em constante evolução, quanto os protocolos que visam a segurança do paciente, certo? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia divulgou na semana passada uma lista de recomendações que abordam os pacientes que utilizam esse tipo de medicamento. De maneira geral, medicamentos de curta duração, suspensão por 1 dia e dieta líquida no dia anterior, para diminuir as chances de complicações, e os medicamentos de longa duração, que são aqueles que utilizam-se São os injeções mais usados atualmente, né? semanais, devem ser suspensos 7 dias antes da sedação do ato cirúrgico. E, idealmente, que se tenha um ultrassom gástrico para a realização no dia da cirurgia para confirmar se realmente esse estômago está vazio com ausência de resíduos sólidos ou líquidos. É interessante, esses cuidados são fundamentais. Agora, Aline, muitos pacientes estão preocupados com a questão do emagrecimento apenas. Mas esses medicamentos, eles promovem uma série de alterações e mudanças no nosso organismo. Você poderia nos falar quais são as mais importantes? Sim, esses medicamentos eles vão atuar em um metabolismo doente, que caracteriza a obesidade. É uma doença metabólica, muitas vezes crônica, né? Então, eles vão atuar tentando consertar, equilibrar esse metabolismo e focando na reversão ou na melhora das comorbidades. O emagrecimento ele vai acontecer, né? Vem junto com isso, tem até a parte estética, mas isso não é o foco do tratamento. Isso é interessante, né? Porque a gente percebe as pessoas, às vezes, tomando até esses medicamentos por conta própria, sem prescrição médica, né? E não se preocupam muito com as outras questões envolvidas, até mesmo efeitos colaterais, mas a gente vai falar um pouco sobre isso tudo após o intervalo, tá bom? Fiquem com a gente e já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone
Oncovita 24 horas, atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre as canetas emagrecedoras, o efeito que elas produzem no nosso organismo, mas, sobretudo, os cuidados que devemos ter no pré-anestésico, no pré-cirúrgico, para que tudo transcorra dentro do esperado e dentro da normalidade. Paulo, quando a gente fala que o paciente está fazendo o jejum corretamente, pré-operatório, mesmo assim, o paciente pode ter algum risco durante o procedimento cirúrgico, é isso? O que a gente pode elucidar sobre essa questão? O jejum tradicional estabelecido, ele considerou um estômago com funcionamento normal, ou seja, sem o efeito de medicações que lentificam... E lentificam bastante, né? Que retardam o seu esvaziamento. Então, o jejum tradicional que conhecemos, de 8 horas para alimentos sólidos, 4 horas para leite materno, 2 horas para água. Isso é o tradicional que se tinha até então. Porém, muitos pacientes que respeitaram esse tempo de jejum apresentaram complicações no ambiente hospitalar, no ambiente cirúrgico, porque estavam sob efeito de medicamentos que lentificaram esse esvaziamento gástrico, propiciando a ocorrência de algumas complicações. A maior delas, a broncoaspiração. A maior delas, a mais grave delas, a broncoaspiração. E é por isso que, quando o paciente tem a utilização dessa classe de medicamentos, existem alguns cuidados especiais relacionados ao manejo desse medicamento, aos cuidados pré-operatórios, aos tempos de suspensão desse medicamento, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, conforme o planejado. Aline, a gente falou sobre o uso indiscriminado dessas medicações. Por que isso deve ser evitado? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, é importante que esses pacientes tenham um acompanhamento profissional, né? Primeiro porque eles fazem parte de um tratamento completo da obesidade, né? Eles não devem ser usados isoladamente como tem acontecido com frequência. A base do tratamento é a dieta hipocalórica, os exercícios, as mudanças comportamentais, né? Hábitos alimentares, sono, a parte emocional, né? O controle emocional, tudo isso tem que continuar fazendo parte do tratamento. Então, eles não devem ser usados isoladamente e também o profissional, o médico que está acompanhando, ele tem que cuidar da dose, dos ajustes, né, dessas doses de acordo com a evolução, dos efeitos colaterais. E uma coisa que a gente está vendo acontecer é que às vezes esses pacientes esquecem de tomar líquido, de se alimentar, de ingerir os nutrientes. Então, é importante que o profissional consiga garantir que o paciente está se hidratando, está ingerindo vitaminas, nutrientes e principalmente a quantidade de proteína, né, necessária para que ele consiga manter a massa muscular e não acabe desenvolvendo outro tipo, né, de doenças e de problemas. Né? E quais são os problemas, né, que esses pacientes podem desenvolver utilizando essas medicações e que merecem uma atenção especial do médico e do paciente? Certo. A principal causa de internação diretamente relacionada a esses medicamentos é por desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e até disfunção renal.
Como eu disse, às vezes o paciente acaba não se alimentando corretamente. Perfeito. E ao mesmo tempo ele pode sofrer efeitos colaterais, náusea, vômitos, diarreia. Então você aumenta as perdas e diminui a ingesta, né? Isso leva a esses quadros que a gente tem, infelizmente, recebido, né, nos hospitais, nos prontos-socorros e até em UTI. Além disso, se não for mantida a ingestão proteica e os exercícios, né, direcionados para isso, a gente pode ter um quadro de redução de força, de massa muscular e até de funcionalidade, que é o que a gente chama de sarcopenia. Sim. Isso aí está diretamente relacionado com o aumento de infecções, né, de eventos adversos, com a redução da imunidade. Essa é uma realidade, né, Paulo? E que, inclusive, deve, de alguma forma, chamar a atenção e trazer alguma preocupação durante o ato anestésico e a cirurgia. Porque a gente sabe muito bem que o paciente que tem uma reserva muscular maior, que está bem hidratado, geralmente responde mais a qualquer tipo de tratamento. Seja ele cirúrgico, seja ele diante de um quadro, por exemplo, de uma infecção, não é? É isso. O que é muito importante ressaltar sobre essa questão é que não basta apenas avaliarmos o peso, o índice de massa corporal desse paciente. Um índice de massa corporal normal não significa que o paciente esteja totalmente saudável. Sim. O que a gente espera de um paciente que será submetido a uma cirurgia eletiva? Que ele esteja na sua melhor condição ou capacidade de saúde para aquele momento diante daquele contexto que ele está envolvido para tratamento da sua saúde, aquele contexto cirúrgico. E pacientes que muitas vezes têm um peso ali na balança adequado, mas eles estão em situações de desidratação, o que contribui para a diminuição do peso, ou uma situação de desnutrição, e isso com certeza tem implicações não apenas anestésicas, mas também cirúrgicas. Isso pode demandar uma recuperação mais lenta no pós-operatório, isso pode desencadear complicações como dificuldade de cicatrização, alteração da resposta imunológica diante do estresse, do trauma cirúrgico, né, do impacto da cirurgia no organismo. E como a doutora Aline disse, também pode trazer complicações outras, seja uma infecção, seja uma permanência hospitalar maior do que a desejada e assim por diante. Isso é muito, muito importante, né? A gente deixar isso muito claro e entender a importância de fazer um controle adequado. Nesse quesito, a consulta pré-anestésica passa a ter uma relevância ainda maior, né? Com certeza. A consulta pré-anestésica ela tem um roteiro muito bem elaborado, muito cuidadoso para investigar questões relacionadas à saúde do paciente e à utilização de todas as medicações, não apenas as canetas emagrecedoras. Claro. Então, você faz um questionário para que você entenda realmente quais são as condições daquele paciente, a quais tratamentos ele está submetido e quais são as medidas pré-operatórias ideais, quais serão as recomendações para que, ao chegar no dia da cirurgia, esse paciente esteja na melhor condição possível. E alguns medicamentos necessitam de suspensão pré-operatória, seja um anticoagulante ou seja uma caneta emagrecedora. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para o bloco final para falar desse tema super interessante. Fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, conversando hoje sobre o uso das canetas emagrecedoras, o efeito que elas produzem no combate à obesidade, nas doenças metabólicas, mas também falando sobre as preocupações em relação às cirurgias, ao ato anestésico e como agir para que tudo transcorra dentro da normalidade. Para isso a gente recebe o Dr. Paulo, a doutora Aline, conversando sobre esse tema tão importante. Aline, quando a gente fala nas canetas emagrecedoras, obviamente, o que é de conhecimento popular é a questão estética, né? A primeira coisa que vem na mente é o benefício estético. Mas esses medicamentos também podem e devem ser usados para tratar algumas doenças. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Bom, doutor Ricardo, as canetas emagrecedoras, elas não foram desenvolvidas para fins estéticos, tá? Elas foram desenvolvidas para tratar uma doença metabólica, né? Um metabolismo alterado. É claro que o emagrecimento vai acontecer e a melhora estética, e isso é muito importante, sim, né? Claro. Para a autoestima, para a qualidade de vida, para a parte emocional, mas não é o foco do tratamento, tá? Para questões estéticas, normalmente a base bem feita, como eu comentei, ela já costuma resolver. A dieta, os exercícios, né, a regulação hormonal, às vezes é uma paciente que está na perimenopausa, então precisa regular isso. Questões emocionais, tem muita gente que tem um comer emocional. Então, assim, são outros tipos de problemas a resolver. Não quer dizer que não precisa ser tratado, né? Mas não é um problema no metabolismo do organismo. Às vezes até procedimentos estéticos mesmo, dermatológicos ou cirurgia plástica. Nesses pacientes que às vezes só tem uma alteração de composição corporal, né? Um pouco mais de gordura, um pouco menos de massa. Nesses pacientes, os riscos acabam sendo maiores do que os benefícios, então não justifica o uso desses medicamentos. Isso é interessante. Agora, outro aspecto que a gente discutiu agora há pouco foi a questão da perda de massa muscular, né? Que a gente precisa estar atento a isso, não somente para a questão do emagrecimento. Pensando na manutenção da estrutura da massa muscular, na perda de gordura corporal, quais são as estratégias que devem ser utilizadas além do uso dessas canetas? Certo. A manutenção da ingestão proteica é muito importante. Tá? Isso não é fácil, às vezes necessita suplementação.
exige um cuidado com isso. Os exercícios também resistivos, direcionados, né, para o fortalecimento da massa muscular. A velocidade de perda de peso também, porque às vezes o paciente está usando a caneta, está perdendo muito peso na balança, está achando que está tudo bem, mas na verdade ele não sabe se ele está perdendo gordura ou músculo. É verdade. E isso pode acarretar aí a redução da força muscular, da massa e até da funcionalidade, como eu comentei, gerando uma nova doença. Você está tratando uma doença e você pode gerar uma nova doença, que é a sarcopenia. A gente tem comentado que quando surgiram as vacinas do Covid, todo mundo queria saber até onde era a fábrica dessa vacina e tal. E agora, para emagrecer, vale qualquer coisa. Onde é que eu consigo minha caneta? Mas é interessante isso. Nós temos observado muito isso também. Com certeza. É muito comum, né? Agora, Paulo, quando a gente fala nos riscos cirúrgicos e anestésicos de pacientes em uso dessas canetas, nós estamos falando apenas de cirurgias de grande porte ou isso vale também para as de médio e pequeno porte? Essa é uma questão extremamente interessante. Muitos pacientes associam o maior risco anestésico apenas quando se trata de uma anestesia geral, mas isso não é verdade. Em algumas situações, inclusive, uma sedação profunda, ela pode trazer mais riscos ou uma maior probabilidade de complicações, uma que é muito temida, que é a broncoaspiração, que a gente já comentou previamente, e num paciente submetido à anestesia geral, onde você tem um dispositivo na traqueia que oclui, veda a via aérea. Então, mesmo que o paciente que esteja sob anestesia geral e haja uma regurgitação, não haverá transferência de conteúdo sólido ou líquido do estômago para a via aérea, porque essa via aérea está protegida. Numa sedação profunda ou numa sedação leve, pode haver uma situação em que a via aérea do paciente não está protegida por um dispositivo, porém ele está com uma atenuação, uma diminuição dos reflexos de proteção. Porque, exemplo, quando nós estamos nos alimentando ou ingerindo um copo d'água, se eu me engasgo, automaticamente eu vou tossir para expelir, eliminar esse resíduo, esse líquido da minha via aérea. O paciente sob efeito de anestésicos ou de sedativos, ele vai ter essa resposta fisiológica diminuída ou abolida. Portanto, se a gente parar para pensar, uma sedação pode muitas vezes trazer mais riscos do que uma anestesia geral. Então não existe essa relação de anestesia geral, maior risco, sedação, Perfeito. maior risco. Então o que a gente tem que, qual é a mensagem que a gente tem que deixar? O paciente tem que, uma vez definido qual procedimento será submetido e qual será a técnica anestésica, haver um manejo adequado no período pré-anestésico, no período pré-operatório, para que tudo transcorra com total segurança. Perfeito, utilizando aquele protocolo que você disse no bloco anterior. Inclusive, doutor Ricardo, em relação ao protocolo que foi atualizado, medicações de longa duração, à base de semaglutida, Ozempic, Wegovy, ou à base de tirzepatida, que é o Mounjaro. Esses medicamentos você deve suspender por 7 dias, né? Dieta líquida nas 24 horas anteriores. Os medicamentos de curta duração, geralmente à base de liraglutida, que é Victoza, Saxenda, injeções diárias, a suspensão é por um período menor. E dispositivo de ultrassom para ser realizado no dia da cirurgia, desde que o paciente não tenha nenhuma comorbidade, isso que eu gostaria de complementar. Claro. Existem pacientes que são diabéticos há mais tempo, existem pacientes que usam essas medicações e ainda são obesos, existem pacientes que ao utilizar essas medicações, melhor dizendo, têm sintomas como náuseas, vômitos. Esses pacientes, muitas vezes, necessitam uma suspensão por um período maior. Entendi. Né, desse medicamento. Por isso que algumas instituições ainda defendem que haja uma suspensão por 14 dias. Por quê? Para evitar riscos. Perfeito. Aline, Paulo, agradeço muito a presença de vocês aqui. É um tema muito importante e vocês trouxeram com muita clareza para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.